Oiê, sua linda e seu lindo, que bom ter vocês por aqui. Eu sou a Sabrina Ross e esse é o nosso canal de espiritualidade. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a transmutar a energia, a transmutar as emoções em 5 minutos. Do que a gente está falando? Daquela pessoa, daquela situação que te deixou com raiva quando você estava super bem e você precisa transmutar porque você tem um encontro, porque você tem um trabalho, porque você tem uma reunião e você não quer ficar naquela vibração. Eu vou te ensinar. Fica aqui, tá? E vem comigo. No nosso canal de espiritualidade, que tá novinho, instalando de novo, e por isso eu peço para vocês curtir, né? Não precisa ser agora, deixa eu falar mais um pouquinho para ver se você gostou mesmo e depois se inscreve, por favor. Mas o que a gente vai falar hoje, Sabrina, que você já está pedindo a inscrição? Eu vou falar hoje, eu vou ensinar, na verdade, uma maneira de tu, tem uns bichinhos aqui, mas tá tudo bem, de tu transmutar a tua energia. E além disso, não é transmutar só a energia, de transmutar as tuas emoções. Já vou explicar sobre isso. Antes, deixa eu dizer que eu tô com essa voz assim, porque eu acabei de sair de uma gripe, mas eu fiz questão de gravar, porque senão a coisa não funciona, né? A gente tem comprometimento, então estamos aí para isso, tá? E eu queria muito trazer esse ensinamento, vamos dizer assim, para vocês, né? Então, prometi várias coisas, né? Eu prometi da gente falar da capa protetora, eu prometi da gente falar sobre a gente vai falar sobre reencarnação, a gente vai falar sobre sincronicidades, mas eu tô começando do princípio, assim, e eu acho uma coisa que eu só aprendi agora há pouco, e eu queria ter aprendido lá atrás, que é transmutar a energia e a emoção. Como assim? Eu vou explicar. Outra coisa bem importante, os meus vídeos não têm enrolação, tá? Fica aquele monte de coisa lá, você um monte de minuto para eu falar só no último minutinho do vídeo. Não, eu já vou direto pro assunto, tá bom? Então fica aqui que eu revelo mesmo. Como assim é que eu vou transmutar a minha emoção e a minha energia? Porque assim, gente, à medida que a gente vai se espiritualizando, primeiro a gente vai se conhecendo, né? É como aquele vídeo que eu falei lá. É importante a gente se conhecer, é importantíssimo a gente se conhecer. E além disso, como é que a gente vai se conhecer se a gente não dá pausas, né? Então a gente precisa dar pausas na vida, por isso que eu falei do celular, por isso que eu falei de acalmar a mente. Eu tô um pouco atrapalhada com as palavras, tá? Acalmar a mente. Porque senão como que a gente vai aprender tudo isso? Então a gente vai entrando nesse mundo, né, da espiritualidade e a gente vai aprendendo a controlar as nossas emoções, tá? Por que é tão importante a gente controlar as nossas emoções? Tipo, se alguém briga comigo, vou lá e revido mesmo, porque eu não tenho sangue de barata. Mas à medida que a gente vai se espiritualizando, a gente vai entendendo que quando eu me melhoro, quando eu me equilibro, quando eu entro na frequência e na sintonia certa, todo mundo sai ganhando. Então eu já não quero mais entrar na briga, então eu já não quero mais revidar, responder, eu já não quero, isso já não me interessa mais. Porque não me interessa mais ganhar, não me interessa mais ter razão, me interessa estar no meu centro, me interessa estar tranquila comigo mesma. Não é verdade? Então essa é a primeira coisa assim que eu pensei para trazer, porque hoje, né? Hoje a gente é um caminhar, né, gente? É uma trajetória e a gente está sempre aprendendo. Hoje eu me considero uma pessoa equilibrada e uma pessoa que eu sei lidar com as emoções. Que a coisa de 10 anos atrás eu estava aprendendo, não que há 10 anos atrás eu já estava no caminho, mas eu estou bem mais, né? Isso que eu quero dizer. E tu também pode, é por isso que eu estou trazendo o vídeo. O vídeo é para dizer que esse vídeo é que nem eu falei antes. Os meus vídeos, eles são para quem está iniciando na espiritualidade e para quem já está nessa jornada. É para nós, tá? É para nós, porque a gente tem a troca. Escreve aqui embaixo como é que tu faz para lidar com as adversidades e a gente troca essas figurinhas, tá? Então, é muito importante a gente se conhecer para poder reconhecer, opa, eu não sou assim.
que tá acontecendo? Eu tô com raiva, aquela raivinha que surge, não aquela explosão, né? Aquela raivinha, eu tô com raiva. Eu tô com raiva do quê? Eu tô com raiva por quê? Então, se conhecer é muito importante. E entender que eu entrar na briga só piora a situação, né? Por que só piora a situação? A gente sabe os hormônios que são liberados quando a gente está com raiva, quando a gente está triste, quando a gente está magoado, né? Quando a gente está estressado. São hormônios que fazem mal, primeiramente, para o corpo físico, né? E depois para nós como um todo, porque nós não somos isso aqui, né, gente? A gente não é, a gente sabe, a gente está na matéria, mas nós não somos a matéria, né? Nós somos um espírito livre, né? A nossa alma. Então a gente entende que quando eu entro na briga, a primeira pessoa que sai perdendo sou eu, certo? Tá, então eu já entendi que discutir e querer ter razão não vai me levar a nada. Eu sei que se eu ficar estressado, irritado e louco para voar no pescoço de alguém, eu vou liberar adrenalina, noradrenalina, cortisol, eu já sei disso. E eu não quero isso para mim, né? Eu quero ter saúde, paz, equilíbrio. Só que às vezes as pessoas nos tiram do sério e a gente sabe que isso é verdade. Eu acordei muito bem, eu estava muito bem, e aquela pessoa disse tal coisa ou fez tal coisa e eu mudei. Em 1 segundo eu mudei. E, gente, eu não tô falando aqui que tá errado de nenhuma forma. São as nossas emoções. Acontece o tempo todo, acontece comigo. A questão é se a gente vai ficar naquela frequência ou se a gente vai sair. Ai, mas Sabrina, como é que eu vou sair se a pessoa disse assim, assim, fez assim, 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 eu não tenho como, eu tive que fazer tal coisa. Isso é um aprendizado, tá, gente? É um aprendizado, é uma caminhada, que nem eu falei. Mas, quando eu entendo que tem dois fatores. O primeiro, eu fiquei com raiva, ou eu fiquei chateada, ou eu fiquei magoada, porque eu absorvi aquilo que é do outro, né? Porque a gente disse que eu estava muito bem, e daí veio o outro, né, de fora, e eu fiquei estressada, e eu fiquei com raiva. Então, assim, como é que isso me atingiu? Porque eu entrei naquela frequência, certo? Agora, se eu vou permanecer naquela frequência ou não, aí eu tenho esse poder de decisão. Ah, mas eu tô louca de raiva, o que eu vou fazer? Eu tô com vontade de chorar, de bater na pessoa, eu quero sair correndo, enfim. É isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é a gente se conhecer. Então tu percebeu que tu não estava naquele estágio e que aquilo veio de fora, ou seja, tu te contaminou com a energia do outro, tá? Porque tem como a gente não se contaminar, mas hoje a maioria da gente acaba se contaminando e é milésimos de segundo, tá? É muito rápido, é a emoção que vem. Então, o que a gente vai fazer nessa hora que a gente tá assim, ou que a gente tá assim? O que a gente vai fazer? Porque eu posso, ao longo do dia, ir transmutando isso aí. Eu posso, mas o que eu vou te ensinar aqui é transmutar em 5 minutos, tá? Em 5 minutos. Por quê? Porque talvez você tenha um passeio para fazer, porque talvez você tenha um cliente chegando e você tá... como é que você vai atender alguém nesse estado? Você não vai conseguir fazer nada nesse estado. Então, é isso que eu vou te ensinar aqui, tá? Você vai sair desse ambiente que tá essa pessoa, ou você vai desligar o telefone, enfim, você vai se ausentar, tá? Como você puder. Se você tá na tua casa, você vai pro quarto. Se você vai na casa de alguém, você pede com licença e vai para um lugar para ficar sozinho, tá? Estando sozinho, importante, a gente não fez ainda o vídeo da meditação, mas a gente vai fazer o vídeo da meditação. E se tu já medita, tu sabe disso, o poder que isso tem. Então, a primeira coisa que tu vai fazer é a prática da respiração. Vai fechar os teus olhos, não importa que tu esteja louca e louco de raiva nessa hora. Você vai fechar os olhos, esquece o problema, esquece aquela pessoa, esquece o acontecido, tá? E você vai focar na sua respiração, mesmo que as lágrimas estejam descendo. Tá bom?
O que eu vou te ensinar é muito poderoso, então confie em mim e vamos lá. Você vai fechar os seus olhos e vai fazer aquela respiração profunda, tá? Aqui não é para provar nada para ninguém. Aqui é tu contigo mesmo. E você vai fazer essa respiração quantas vezes você achar que precisa, que tá se acalmando. É isso. Primeira coisa, não é só isso. Só uma respiração não é só isso. Eu te prometi algo e eu vou te ensinar. Mas a respiração, ela é a chave, tá? Da transmutação. Tô vendo minha cachorrinha passar. Vai começar a baixar o nível de cortisol, né? A pressão, tudo isso teu corpo vai começar, certo? Começar. Tu ainda tá pensando lá, mas a tua respiração vai te ajudar. Depois que tu fez isso, outra coisa que a gente vai falar sobre é cromoterapia, tá? As cores funcionam sim, muito. E agora eu vou te ensinar 3. A primeira que tu precisa para sair desse estágio é a violeta, tá? Então, o que tu vai fazer? Tu tá com os teus olhos fechados e com a tua respiração, tu pode falar. Se tu é uma pessoa que tem dificuldade de imaginar, de visualizar, tu vai falar violeta, vai falar a cor, violeta. E depois tu vai começar a imaginar com teus olhos fechados que o ambiente está cheio de violeta. A cor, tá, gente? A cor. E depois essa cor vai te encher. Então tu vai ser essa cor, violeta. Aí começa a primeira mágica, tá? A segunda cor é o neutro. É o neutro, é onde você precisa estar. É o neutro, né? Sair daquele estágio e voltar quem tu era, certo? Então qual é a cor? É o branco. E aí você pode falar ou só pensar ou mentalizar um branco. Quantas vezes for necessária? 3, 4, 5, tá? Mais? Da primeira vez pode ser mais? Pode, tá? Para mim, agora eu não lembro se eu faço 4 vezes, 5, nunca fiz mais de 5 e já transmutei, tá? Saí do violeta, fui pro branco. E agora a gente tá no neutro, tá? A gente tá no neutro, mas eu não quero neutro, porque eu tava bem, eu tava feliz. Eu não quero estar no nada, né? E aí a gente vai chamar a cor da proteção, a cor da alegria, tá? Aqui é o dourado. Então a gente vai fazer a mesma coisa com nossos olhos fechados e a gente vai falar ou vai pensar dourado, dourado, dourado. E vai se imaginar dourada, com uma luz dourada, como ouro mesmo, ouro. O meu quarto se enche de ouro. Ou seja, onde eu estiver, se eu não tiver um quarto, tô num banheiro. Mas o importante é eu. Funcionar. Faz. Quando você abrir a porta, se a pessoa estiver no teu ambiente, você é outra. Você é outra, você pode dar um sorriso para ela, sabe? Não importa o que aconteceu. Claro que eu não estou dizendo que o problema foi resolvido. Eu não estou dizendo isso. Os problemas psíquicos, mentais, emocionais, eles precisam ser resolvidos. Não adianta a gente fingir que não aconteceu, botar um sorriso no rosto, dizer eu te perdoo e vida que segue. Não é assim, tá, gente? Não é assim, não é isso que eu tô falando. Eu tô ensinando, eu tô te ensinando uma maneira de tu não ficar naquela frequência da raiva, do medo, do choro, né, da mágoa, e seguir o teu dia na energia que tu estava antes disso, tá? É isso que eu tô te ensinando, a transmutar a tua emoção daquilo que veio de fora, certo? Faz isso e me conta. E outro vídeo a gente vai falar disso tão importante que é tratar o emocional, né? Tratar aquilo que está nos fazendo mal, que está nos incomodando. Não importa o que fizeram pra gente ontem, não importa que foi na década passada, quando eu tinha 5 anos, 10, não importa. Importa que a gente trate.
porque a gente não pode ser uma pessoa melhor carregando um monte de coisa velha, tá bom? Ai, gente, olha, eu espero que tu realmente tenha gostado. Aproveita, diz pra mim se fez algum dia, tá? Também não espera vir a coisa ali te incomodar realmente. Tu pode fazer um dia que tu não tá tão legal assim, tá? Tu pode fazer num dia que tu não acordou às mil maravilhas, mas tu sabe que tu tem isso dentro de ti. Então, por que não, tá? Se isola por uns minutos. Eu diria transmutar a energia em 5 minutos. Eu acho que essa vai ser o título do vídeo. Transmutar a energia em 5 minutos, porque é o que eu faço hoje, eu consigo fazer, mas a primeira vez demorou bastante. E depois a gente resolve o problema, e depois a gente centrado, né, no nosso eu, a gente vai lá e conversa com a pessoa, né, na maior calma, na maior paz, a gente ouve a pessoa e a gente diz, olha, eu não achei legal, vamos conversar? Se a gente tem essa oportunidade. Se não, a gente tem que perdoar. Eu tenho um vídeo para isso também, tá, gente? Onde a gente vai mandar as bolinhas coloridas também, tudo é cromoterapia. E aí a gente vai mandar à distância para perdoar essa pessoa, tá bom? Um beijo de luz e não esquece o nosso mantra de sempre, né? Eu sou um ser de luz, buscando me auto-iluminar e levar luz onde haja escuridão.